Será que Harry Styles cuspiu no ator Chris Pine? Será que isso teria sido uma polêmica velada? Vamos analisar a linguagem corporal deles para entender mais sobre isso. Fala aí, beleza? Eu sou o Vitor Santos, sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje falaremos sobre a polêmica situação envolvendo o cantor e também ator Harry Styles, juntamente com o ator Chris Pine. Será que realmente aconteceu um cuspe ali naquela situação, numa premiere de exibição do filme, onde os dois atores estão contracenando? Será que aquilo ali foi uma polêmica treta velada, onde na verdade um detestaria o outro? Será que teorias da conspiração fazem sentido? Meu Deus, antes da gente falar sobre tudo isso e muito mais, vale a pena lembrar, se você quiser ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que de fato é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos entender um pouco sobre o contexto do vídeo. Acontece que recentemente o filme Não Se Preocupe Querida, ou Don't Worry Darling, teve o seu lançamento feito em várias premieres de cinema ao longo do mundo, mas principalmente no Festival Internacional de Cinema de Veneza, que inclusive contou com a presença de boa parte do elenco principal, sendo ali dois grandes atores do filme, Harry Styles, que além de ator também é cantor, e Chris Pine. E em dado momento durante esse evento, esse festival de cinema, quando o ator Harry Styles vai se sentar ao lado de Chris Pine, aparentemente, segundo a internet, algo de negativo teria acontecido. Segundo muitas pessoas nas redes sociais e principalmente no Twitter, Harry teria dado um cuspe na direção do ator Chris Pine. Muitas pessoas disseram inclusive que o Chris olhou pro cuspe, ficou ali encarando o cuspe e deu um sorriso sarcástico para tentar conter o desprezo e o incômodo dele ao ter recebido uma grande cusparada. Mas e aí? Será que isso realmente aconteceu? Será que eles se odeiam? Será que o cuspe foi na direção do Chris Pine? Aliás, será que teve cuspe? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais, e inclusive vamos falar sobre teorias da conspiração hoje, porque a gente gosta de acreditar em boato. E claro que vale a pena lembrar, esse vídeo é um estudo sobre o comportamento não verbal e outras ciências associadas ao comportamento não verbal. Portanto, peço que vocês respeitem as pessoas envolvidas e comentadas nesse vídeo e lembre-se que isso aqui é apenas uma análise. Dito isso então, bora ver o polêmico momento do cuspe. Nós vemos aí o ator Chris Pine sentado, aplaudindo, batendo palma. O Harry tá entrando aqui pela direita do vídeo. E tá aí a expressão de Chris Pine. Muitas pessoas interpretaram isso aí como sendo um sorriso sarcástico, uma expressão de raiva, de descontentamento. Aqui a gente tem outro ângulo da polêmica situação. Harry tá entrando. E aí então teria sido a cuspida, segundo muitas pessoas na internet. Vamos voltar à situação e ver tudo do zero. Primeira coisa que a gente pode observar é que aparentemente o Harry faz sim um movimento com a boca, com os lábios. E parece ser o de empurrar os lábios para fora. E no mesmo momento que ele faz esse movimento com os lábios, como se estivesse empurrando ali os lábios, projetando os lábios para fora da boca, a gente consegue ver a visão do Chris Pine seguindo objetivamente alguma coisa. Por que a gente fala objetivamente alguma coisa? Por conta da contração brusca que ele apresenta na coluna cervical. Reparem que ele está aplaudindo e olhando para o horizonte e do nada ele faz um movimento brusco com a cabeça e com os olhos. Ele olha para baixo automaticamente, como se algo tivesse chamado a atenção dele naquele momento. Quando a gente fala de visão, uma das principais ciências é a oculésica. Como já é comentado, não só em Lie Spotting, como também em Telling Lies, a movimentação dos olhos e também a movimentação da cabeça está muito associada ao interesse. Eu direciono meus olhos e direciono minha cabeça para aquilo que me interessa. E no protocolo SCANS, tensionamentos bruscos da musculatura estão geralmente associados a certas emoções intensas, como raiva ou medo, ou até mesmo surpresa em alguns casos. Então ele tem um tensionamento brusco do pescoço, De maneira brusca ele olha para baixo e o olhar dele também vai para baixo, demonstrando que sim, alguma coisa chamou o interesse dele, chamou a atenção dele ali.
Ou seja, não podemos dizer que foi apenas uma olhada, ele estava pensando na vida e aí por acaso ele pousou os olhos ali para baixo. Não, alguma coisa chamou a atenção dele. Agora, será que o celular dele não tá ali na perna dele? Será que alguma coisa da própria roupa dele não caiu ali na poltrona? Será que ele não tá olhando, por exemplo, para algo na manga da blusa dele? Isso, de fato, não dá para saber. O que a gente pode dizer é que sim, aparentemente algo chama a atenção dele nessa zona visual onde ele tá olhando. Quando ele olha para baixo, então, nós vemos que existe uma dessincronia no movimento das mãos, né? Ele para de bater as mãos momentaneamente. E a dessincronia gestual está sempre associada ao aumento de ansiedade. Quando uma pessoa fica nervosa, por exemplo, conforme observado no artigo Movement with Precise Meanings, uma das primeiras coisas é ela parar de sincronizar ou de fazer algum gesto ritmado com outra coisa. Então, se ela está batendo palma e conversando, quando ela começasse a ficar mais ansiosa ou tivesse uma alteração no seu nível de ansiedade, a tendência é que ela parasse com esse gesto momentaneamente para assimilar o que está acontecendo. Então, de fato, ele para de bater e nós vemos aqui que ele empurra com a língua para fora alguma coisa. Uma coisa que a gente pode observar, inclusive, é que o próprio Chris Pine está de chiclete. O que poderia até ser uma hipótese. Será que não foi um pedaço do chiclete dele que caiu na própria blusa dele? Fica a dúvida aí. Pela contração brusca desse sorriso, a gente pode sim dizer que esse aqui é um sorriso posado e não um sorriso de felicidade genuína. Mas ainda um outro sinal interessante. Quando ele olha para baixo e para de bater palma, ele começa a projetar a língua para fora, como se estivesse empurrando algo para fora. Mas para além da explicação contextual da língua, algo que está muito associado a projetar a língua para fora é uma sensação de desconforto e incômodo. Isso também é comentado em Telling Lies, o clássico do Paul Ekman, que é algo que pode ser observado inclusive num comportamento que os bebês desempenham. Quando eles não gostam de uma comida ou acham uma comida tóxica ou perigosa, uma das primeiras coisas que eles fazem é empurrar essa comida para fora da boca com a língua. Quando somos adultos, em determinados contextos, em certos contextos, o ato de empurrar a língua para fora da boca pode sim estar associado ao nosso desconforto e não aceitação de algo que está acontecendo. Se eu considero, por exemplo, uma pessoa tóxica, uma situação tóxica ou algo que está acontecendo como negativo, eu posso sim começar a projetar a língua para fora da boca. Mas lembrando que aqui parece também ter uma explicação contextual. Eu realmente sou tendencioso a achar que tem algo a ver com esse chiclete na boca dele. Antes dele olhar para cima, por fim, voltar a olhar para frente, o ator Chris Pine faz uma micro-negação de cabeça, um micro-head nod, que está muito associado à desaprovação. Outro sinal que conseguimos observar também quando ele está levantando a cabeça ali, quando ele para de fazer negação de cabeça e vai olhar para cima, é que ele dá uma inspirada funda, P5, no protocolo SCANS. Inspira fundo e solta. E um fato muito interessante é que depois que ele faz tudo isso, levanta a cabeça, faz a negação, respira fundo, solta, ele pega algo que estava embaixo dele, que justamente estaria na direção do olhar dele. Será que não teria algo no óculos? Será que, por exemplo, o chiclete não teria caído no óculos? Poderia ser o caso. Pelo tempo de contração no sorriso de Chris Pine, seguindo ali o protocolo SCANS e até mesmo a tabela de pesquisas da face comentada em What the Face Reviews, nós temos uma contração que fica por muito tempo na face de Chris Pine, que sim, poderia estar associado a um sorriso posado e não um sorriso genuíno nesse momento. Ou seja, podemos dizer que ele poderia ter visto algo ali quando olhou para baixo, que não seria algo feliz, não seria algo que teria motivado uma expressão genuína de felicidade. Se foi um cuspe, se foi um chiclete, se foi o óculos dele amassado, qualquer coisa, não dá para falar apenas pela expressão facial dele aqui. Aqui, olhando de outro ângulo, novamente a gente não consegue ver muita informação. A gente consegue apenas ver pelo deslocamento da cervical dele de que algo de fato chamou a atenção dele ali embaixo. E novamente vemos ali a micronegação de cabeça. No ator Harry Styles a gente vê algumas expressões ali posadas, um sorriso posado, ele está cumprimentando o pessoal, nada muito chamativo, nenhuma expressão negativa, por exemplo. Não é possível observar nada disso no rosto do Harry nesse momento. Bom, uma coisa que tem que ser falada é que, segundo notícias recentes, teria sim uma confirmação de que o ator Harry Styles não teria cuspido em Chris Pine. Segundo notícias aí, um próprio representante do ator Chris Pine teria negado que o ator foi cuspido por Harry Styles na cerimônia do Festival de Cinema. Então essa seria uma suposta confirmação de que não houve cuspe. Mas aí você se pergunta: poxa, mas eu tenho muita certeza de que foi um cuspe, parece muito que teve um cuspe ali. Parando para pensar nisso, eu refleti sobre isso,
Por que muitas pessoas têm certeza absoluta de que foi um cuspe e não apenas um bad timing ou uma mera coincidência? Por que a gente precisa achar que foi um cuspe, precisa colocar um significado na situação? Que eu cheguei aqui na pergunta, por que a gente acredita em teorias da conspiração? E pensando em explicar isso, usando a situação aqui do Harry Styles e do Chris Pine como exemplo, e para responder essa pergunta sobre teorias da conspiração, a gente pode citar aqui o trabalho da autora Karen Douglas no livro The Psychology of Conspiracy Theories, onde ela fala, por exemplo, sobre a grande dificuldade que o ser humano tem em aceitar perguntas que ele ainda não sabe responder. É como se o cérebro não tivesse a capacidade de lidar com uma lacuna, com um espaço vazio, com algo em branco. Ele precisa responder, ele precisa colocar uma resposta ali naquele lugar para ficar mais tranquilo. E conforme a própria autora deixa claro, são em situações ainda não explicadas ou onde a explicação não é tão clara, onde sobra margem para dúvidas, que a nossa criatividade fica mais fértil e começa, por exemplo, a criar grandes teorias conspiracionistas ou até mesmo teorias malucas. Imagine uma situação hipotética, onde um vírus comece a acometer várias pessoas no mundo, porém esse vírus seja muito novo, seja algo muito recente, que pouquíssimas pessoas entendam sobre ele no mundo, inclusive os cientistas. Esse é o terreno perfeito para que várias teorias da conspiração comecem a ser criadas e para que muitas pessoas acreditem nelas, porque elas, de certa forma, preenchem o espaço em branco que está sendo deixado nessa pergunta que está sem resposta. Olhando para esse caso aqui do Harry Styles, as pessoas olham e falam, nossa, parece que teve um cuspe, né? Olha só a cara do Chris Pine, será que os dois não se odeiam? Será que não foi um cuspe? Será que o ator ali, eles não têm uma bronca já? Olha só, ele tá sentado do lado da esposa do Harry, será que não tem um romance? As pessoas começam a criar as mais malucas teorias. A autora, inclusive, fala no livro sobre os 3 principais motivos do porquê a gente cria essas teorias e do porquê a gente acredita nessas teorias. O primeiro motivo seria epistemológico. Como eu falei, é uma necessidade do ser humano, seria algo epistemológico do ser humano precisar colocar uma informação numa situação que está em aberto. Então a gente tem uma certa ansiedade em acreditar numa notícia que aparenta explicar aquela situação. Se eu suspeito de algo, se eu, estranho essa careta, não é? Estranho ele ter parado de bater palma. Se eu acho tudo isso estranho, mas não tenho qualquer informação que pareça minimamente verdadeira, pode ser facilmente acreditada por mim e preencher essa lacuna. Segundo motivo seria motivos existenciais. Ou seja, as pessoas não gostam de ficar em dúvida, mas o extremo contrário é verdade. Elas adoram ter sensação de que estão no controle. Elas gostam de sentir que tem a resposta para aquilo, de que elas sabem a verdade de algo, de que elas são importantes, de que a existência da ideia delas e da versão delas é algo muito importante que realmente vai mudar o mundo, que elas de fato têm uma palavra importante a ser declarada sobre aquele assunto. Numa dessa fica fácil você entender quantas pessoas são fãs ali do Harry Styles e do Chris Pine também, obviamente, e quantas pessoas querem ter a informação de ouro. Olha só, eu tenho uma informação exclusiva, eu sei que os atores se odeiam porque eu vi o cuspe, não sei o que, não sei o que lá. Então é muito fácil também justificar com esse segundo motivo. O terceiro motivo são os motivos sociais. Em suma, todo mundo gosta de se sentir especial, de sentir que faz parte de algo, de um grupo, de um movimento. E muitas vezes as teorias malucas, as teorias da conspiração, elas fortalecem esse vínculo com o grupo. Imagina que você tá lá num fandom gigantesco do grupo de Harry Styles lá. Tem você e mais 30 mil pessoas que são fãs do Harry Styles. E uma pessoa lá, uma autoridade do seu grupo, do seu fandom, o administrador, sei lá como é que chama essa bagaça, essa pessoa chega e fala, olha, galera, acabei de flagrar um cuspe do Harry no Chris Pine, certeza que o Chris fez algo pra ele. Você, sendo uma das 30 mil pessoas desse grupo, desse fandom, muito provavelmente não vai querer discordar, não vai querer ser o único peixe remando contra a maré, não vai querer ser a pessoa diferentona do seu grupo de amigos. Você simplesmente vai virar, vai olhar pra situação e vai falar, é verdade, nós somos do fandom do Harry Styles e nós sabemos quando o Harry está bravo, portanto nós sabemos que aqui de fato foi um cuspe. Ou o extremo contrário. Não, nós sabemos que aqui de fato não teve cuspe, porque nós conhecemos tão bem o Harry, blá, 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 blá. Então, os motivos sociais seriam aí a terceira causa do porquê pessoas criam e acreditam em teorias muito malucas, como essa de que o Harry teria dado um cuspe ali na cara do Chris Pine. Dito isso, então, finalizamos esse nosso vídeo. Bom, essa foi então a nossa análise. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente, curte, compartilha o nosso vídeo, tá certo? Vamos ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!